Amém, amém, glória a Deus, encontro será lindo, glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Luciene, a Maria, a Ângela, a paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir pelo áudio aí, amém, glória a Deus. Hoje a gente vai encerrar um ciclo que é muito importante na história do povo de Israel. Hoje vai ser a tomada do Reino Norte, né? Então é um momento histórico muito importante. Hoje o Reino Norte ele vai ser tomado pelo Império Assírio, né? Os assírios tomarão ali o Reino Norte definitivamente. E essa tomada ela vai ter consequências até os dias de hoje. Essa tomada que vai ter aqui, a gente vai entender por quê. Até o dia de hoje, esse reino, o Reino Norte, que tem essa tomada da Síria, é conhecido como as 10 tribos perdidas, por conta disso que vai acontecer aqui agora. A gente vai ver que a Síria, ela, além de ter aquela estratégia de invasão, que a gente já falou, ela tinha uma estratégia de invasão para que as pessoas não resistissem ao poder deles numa invasão. Eles tinham aquela estratégia de botar medo nas pessoas, então eles eram muito cruéis. Isso era uma estratégia para domínio de uma nação, para pegar uma nação para si, né? Mas eles também tinham uma estratégia de enfraquecimento. E eles tinham essa estratégia de enfraquecimento e eles faziam com que a nação se enfraquecesse culturalmente e religiosamente. A paz, Adriano, e religiosamente também. Então eles faziam com que aquela nação que foi conquistada por eles perdesse a sua identidade. E como Jesus diz, a gente vai ver no Novo Testamento, né? Um reino dividido é um reino fraco. Um reino dividido é um reino que não dura. É um reino que não vai adiante, né? Jesus diz isso mais pra frente, né? Os demônios não brigam com os demônios, né? Porque as pessoas começam a dizer que Jesus expulsa demônios em nome de Beelzebul, né? E Jesus fala, não, demônio não expulsa demônio, porque senão seria um reino dividido. Porque um demônio vai ficar expulsando o outro, é um reino dividido, vai começar a ter treta entre eles, briga entre eles. E um reino dividido é um reino fraco. E é isso que era uma das estratégias da Síria, enfraquecer aquela nação que eles haviam conquistado. E a gente vai ver que isso vai acontecer agora com o Reino Norte. E eles vão perder a identidade deles, cultural e religiosa, ao se misturar com outras nações. Eles vão ser enfraquecidos de uma forma tremenda. E isso era uma estratégia da Síria, tá? Ao ponto de você se perder, você perder a sua história, né? Você não saber a história mais dos seus antepassados e etc. E eles vão se perder dessa forma, tá? E isso vai trazer efeitos longos na história, vai trazer efeitos ali pra gente na época da reconstrução do templo, na reconstrução do muro em Jerusalém, quando eles voltarem do cativeiro da Babilônia, o pessoal do Reino Sul, vai trazer consequências na época de Jesus, quando forem ali os samaritanos, né? Vai trazer consequências até os dias de hoje, que quando hoje a gente pesquisa sobre as 10 tribos que eram do Reino Norte, elas são conhecidas como as 10 tribos perdidas. Não é igual o judeu, né? Judeu, você sabe, eles se mantêm nas suas características culturais, religiosas, eles se mantêm como um povo de tradições. Eles sabem quem eles são, eles sabem a história deles, eles sabem de onde eles vieram, né? Eles sabem isso, né? A história deles. E essas 10 tribos não, elas se perderam, a paz, Raquel, elas se perderam, tá? Elas se perderam na história deles por conta disso. Tudo que vai levar a essa perda histórica assim, do Reino Norte, das 10 tribos, a perda cultural, a perda religiosa, né, tem a ver com este momento da história aqui, que os assírios tomam ali o Reino Norte. Então, este momento da história é muito importante. E a partir de agora, a gente vai ver que a Bíblia não fala mais sobre o Reino Norte. A Bíblia não dá mais importância para as 10 tribos. Agora a importância é voltada para o Reino Sul, tá? O reino onde tem 2 tribos ali, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a partir de agora, né, a partir deste momento da história,
Raquel, esse áudio aqui da aula de hoje vai ficar gravada no grupo, tá? Do estudo, amém. Então, gente, esse momento na história é muito importante, tá? É muito importante porque a partir de agora a Bíblia não fala mais sobre o Reino Norte, tá? A Bíblia não vai falar mais sobre o Reino Norte, a Bíblia não vai ficar mais falando sobre as 10 tribos. A gente vai voltar a ver esse povo como os samaritanos, tá bom? Então, a partir de agora, a gente não fala mais sobre o Reino Norte, as 10 tribos, e a partir de agora eles vão ser identificados na Bíblia como os samaritanos. Então, quando for falar sobre os samaritanos, é esse povo, tá bom? Mas eles ficam meio perdidos, até na história bíblica também, tá? Então, agora o foco da Bíblia passa a ser o Reino Sul, que é formado pelas tribos de Benjamim e a tribo de Judá, tá? É nesse reino que fica o foco. Então, a gente vai ver hoje o segundo livro de Reis, capítulo 18, do versículo 10 até o versículo 12, e o segundo livro de Reis, capítulo 17, do versículo 3 até o versículo 41, que vai falar sobre essa tomada, tá bom? Vai falar sobre essa tomada do Reino Norte. Eles vão ser levados do Reino Norte, gente, para outra cidade, para outro país, tá? Eles não vão mais ficar habitando naquela terra. E quem é que vai morar naquela terra? Estrangeiros. Vários estrangeiros de várias nações, a gente vai ver, vão habitar na terra da promessa, na terra ali do Reino Norte, tá bom? E a gente vai ver isso agora. É um capítulo longo, são 40 e poucos versículos, mas é um capítulo que não é demorado para se estudar. É um capítulo rápido porque está dentro do mesmo contexto histórico que é a tomada do Reino Norte, tá bom? Então, amém, gente. Eu vou orar agora e a gente vai começar a falar sobre a tomada do Reino Norte. Vamos lembrar em que momento da história a gente está e vamos falar sobre essa tomada do Reino Norte pela Assíria, tá? Que leva a história desse povo, né? Israelita, dessas 10 tribos, ao que hoje é reconhecido como as 10 tribos perdidas, tá bom? Então, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Amém. Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Perdoa, Pai. Amém. Meu Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, a compreender a tua verdade, que o Senhor venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a cada um de nós, que a sua verdade seja muito clara e muito manifesta em nossas mentes, em nossos corações, ao ponto de nos transformar e nos convencer dos nossos pecados, Senhor. Amém. Que o Senhor nos guie e nos conduza nesse estudo. Amém. Que não seja aqui o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use e que da minha boca saia somente a tua verdade. Que o meu falar ao teu respeito seja um falar irresistível, um falar apaixonante, e que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista e se entregue, e que venha te conhecer cada vez mais, te buscar cada vez mais, que essa pessoa venha ter prazer na tua palavra e que ela venha saboreá-la assim como o salmista, ao ponto de desejá-la mais do que qualquer outra coisa e ao ponto de experimentá-la e ver o quão doce ela é. Amém, que assim sejamos nós, em nome de Jesus, amém. Amém, a paz, Antônia, seja muito bem-vinda. Antônia, eu não sei se é a primeira aula que você assiste, nossa, seja muito bem-vinda, é a primeira aula? Amém, Antônia, amém, Antônia. Seja muito bem-vinda, tá bom? Eu vou falar rapidinho como é que funciona, mas eu te convido a ficar até o final da aula de hoje para você ver, tá? A gente começa sempre com uma música, um louvor, né? Uma música cristã. A gente já tocou a música hoje, tá? Depois a gente faz uma oração e depois a gente entra com o estudo do dia. Esse estudo, ele é cronológico, então ele não segue a ordem que está escrito na Bíblia, mas sim a ordem de acontecimentos históricos, tá bom? A gente está ali na história de Israel, onde no Reino Sul está o rei Ezequias e no Reino Norte está o rei Oséias. O rei Oséias, ele é o último rei do Reino Norte. E hoje a gente está no momento específico da captura do povo do Reino Norte. Então hoje a gente está naquele momento da história onde o Reino Norte é tomado pela Síria e levado, né, para outras nações, levado para outras cidades, tá? Esse momento da história é muito importante para a gente, né? E traz consequências até os dias de hoje, porque por conta desse acontecimento que a gente vai estudar hoje, é que as 10 tribos são consideradas como as 10 tribos perdidas.
porque elas se perdem por conta dessa atitude da Assíria que vai ter aqui, que eu expliquei no início da aula de hoje, que era uma estratégia da Assíria enfraquecer culturalmente e religiosamente o povo. Eles vão se perder ali na história, e eles passam a partir de agora a ser chamados na Bíblia como os samaritanos, não vão ser mais falados como as 10 tribos, mas sim, e nem como o Reino Norte, mas sim como os samaritanos. Eles vão ser designados agora na Bíblia como samaritanos. Então, sempre a gente vai falar desse povo agora como os samaritanos a partir de então, tá? E culturalmente, historicamente, isso é muito importante o que vai acontecer hoje. E a gente vai estudar esse momento da história. Então, a gente vai entender um pouquinho aqui o que aconteceu, tá? A gente tá neste momento. Eu vou lembrar agora, seja muito bem-vinda, viu, Antônia? E como eu disse, eu te convido a ficar até o final da aula de hoje, para você ver como é que funciona, tá bom? A gente vai finalizar o 18º livro de estudo, tá? O 18º livro de estudo, na verdade, não vai ser o segundo livro de Reis. A gente tá estudando o segundo livro de Reis, né? Mas como eu disse, o nosso estudo ele é cronológico. Então, o 18º livro que a gente vai finalizar é o de Miqueias. Tá? Então a gente vai terminar o livro de Miqueias daqui a pouquinho. A gente vai ler mais um pouquinho do livro de Isaías e então vamos para o livro de Miqueias e a gente vai finalizar o livro de Miqueias, vai ser o nosso 18º livro, o livro de Miqueias, tá bom? Então amém, depois a gente vai ler o livro de João, vai demorar ainda pra gente terminar o livro de Isaías. Tem alguns livros aí pra gente ler antes, tá? Mas amém, glória a Deus. Seja muito bem-vinda e eu te convido a ficar até o final da aula de hoje pra você ver como que funciona, tá? Gente, então eu vou lembrar o que tá acontecendo aqui historicamente, tá bom? Pra gente entender o capítulo de hoje. A gente vai ler quebrado o capítulo de hoje, né? Hoje a gente vai ler o segundo livro de Reis, capítulo 18, do versículo 10 até o versículo 12, e o segundo livro de Reis, capítulo 17, do versículo 3 até o versículo 41. O que está acontecendo aqui? A gente lembra, Oséias virou rei, Acás estava no final do reinado dele lá no sul. Acás foi, eu acho, considerando tudo que a Bíblia diz, que foi o pior rei que teve, né? Ali no Reino Sul, descendente de Davi, né? Acás foi o pior, queimou filhos ali, né? Tudo para os deuses pagãos, né? Ele destruiu, né? As coisas sagradas do templo de Deus, fechou o templo de Deus, colocou o altar do Deus de Damasco no lugar do altar de Deus de Israel, né? Então, para mim, pelo que a Bíblia diz, a Bíblia não diz isso, que ele foi o pior, mas também não diz quem foi o pior da casa de Davi, mas eu acho que foi ele, né? Pelo que a Bíblia conta. E, gente, a gente lembra, na época do reinado de Acás, né, no finalzinho do reinado de Acás, no Reino Norte virou Oséias rei, tá? Então Oséias matou Peca, a gente lembra o rei Peca, e Oséias virou rei. E Oséias estava lá reinando no Reino Norte. Oséias só reinou 9 anos no Reino Norte. Ele foi o último rei do Reino Norte. E lá no Reino Sul reinava Acás, no início do reinado de Oséias. E Deus estava indignado com Acás, porque Acás era um homem muito perverso, havia destruído as coisas sagradas do templo, havia fechado o templo, havia construído um outro altar para o Deus de Damasco, havia feito atrocidades. E Deus, irado com Acás, decidiu entregar o povo do Reino Sul, né, aos inimigos. E até, inclusive, a gente lembra que no comecinho havia até uma profecia ali sobre a entrega do Reino Sul para a Síria. Então, a Síria dominaria não só o Reino Norte, mas dominaria também o Reino Sul, por conta do pecado de Acás. Mas a gente lembra que Acás morreu, no início do reinado de Oséias, Acás morre, e quem é que vira rei? Ezequias. Ezequias é filho de Acás. E Ezequias foi um bom rei. A Bíblia diz que depois de Davi, Ezequias foi o melhor rei. Não houve outro igual. Até Ezequias. Vai ter outro mais para frente bom também, que é o Josias, que a gente vai ver. Mas assim, até então, Ezequias, gente, foi como Davi. A Bíblia diz isso. Ezequias foi como o meu servo Davi. Então, Ezequias foi diferente. E a gente está nesse rei agora lá no Reino Sul, né? Ezequias foi um rei diferente. E Ezequias ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus. Ezequias mudou tudo que o pai dele tinha feito de errado, reabriu o templo, reformou o templo, né? Chamou os sacerdotes para estudarem de novo a lei, leu a lei, ensinava ao povo a lei de novo. Então ele fez um avivamento, uma reforma religiosa lá no Reino Sul. E isso rendeu ao Reino Sul a misericórdia de Deus e fez com que o Reino Sul não fosse levado pela Síria, por causa de Ezequias, porque Ezequias foi um bom rei.
Mas, enquanto isso, né, a gente lembra que Ezequias foi tão bom rei, mas tão bom rei, que Ezequias começou a ver a mudança que estava tendo no reino dele, com o povo se voltando ao verdadeiro Deus, que ele foi chamar as 10 tribos. Ezequias chamou as 10 tribos para também ir no templo em Jerusalém para adorar a Deus, mas eles não deram bola, a gente lembra, eles não ligaram, não quiseram continuar adorando os bezerros de ouro lá que Jeroboão primeiro havia feito, tá? E nisso a gente lembra que ali no início do reinado de Oséias, no início do reinado de Ezequias, a Síria invade o Reino Norte. Tá? Então a Síria invadiu o Reino Norte ali durante o reinado de Ezequias, invade o reino de Oséias. E o de Ezequias ficou tranquilo, porque Deus abençoava Ezequias por causa da obediência de Ezequias. Então, quando o Reino Norte foi invadido, o Reino Norte se rendeu. E a gente lembra, a Síria, eles tinham uma estratégia de invasão. Então, assim, eles vão invadir a sua nação. Você não mostrou resistência, eles vão te dar um benefício. Como você não mostrou resistência, eles vão deixar que o seu rei continue no poder, vocês continuem morando na casa de vocês. Eles levam como escravos só algumas pessoas, mas deixam a maioria do povo ali dentro da terra. Para quê? Para pagar tributo para eles. Aí eles dizem, ó, de ano em ano a gente vai vir aqui e vai pegar tanto de tributo. E era um tributo muito caro, era um valor muito alto que eles cobravam de tributo ali, tá? E Oséias aceitou. Eles se renderam, falaram, não, tá bom, a gente vai ficar pagando tributo para você, a Síria, né, rei Salmanéser. Então, a gente lembra que o Reino Norte começou a pagar tributo. E o Reino Sul não pagava, porque o Reino Sul estava ali sendo abençoado por Deus, porque Ezequias ainda estava naquele avivamento, né, a gente lembra. E lá no Reino Norte, Oséias pagando tributo, tá? Então a gente lembra que isso aconteceu. E então, no 7º ano do reinado de Oséias, Oséias se rebelou. O 7º ano do reinado de Oséias era ali o 4º ano, 3º, 4º ano do reinado de Ezequias. Aí Oséias se rebelou. Oséias falou, não vou pagar mais tributo para a Síria não, que isso? A gente podia estar enriquecendo a nossa nação, a gente podia estar enriquecendo Samaria, a gente podia estar enriquecendo o Reino Norte, mas a gente está enriquecendo a Síria. Eu não vou pagar mais tributo. Então a gente lembra que quando Oséias chegou a essa conclusão de não pagar mais tributo para a Síria, Oséias sabia que isso ia dar guerra. A Síria não ia deixar quieto, não receber tributo. Então eles iam lá lutar, iam lá brigar e até matar o rei. Então o rei, sabendo disso, Oséias sabendo disso, que ia haver uma guerra, Oséias decidiu enviar mensageiros lá para o Egito. Eu disse isso na aula passada, na terça-feira, né? O Egito era uma grande potência naquela época também. Sempre foi. Até o tempo ali do Império Romano, tudo, né? Império Grego. O Egito sempre foi uma grande potência. Então, se havia alguém que podia lutar no nível ali da Síria, era o Egito. Não havia outra nação, era o Egito. O Egito era alguém que poderia realmente vencer a Síria. Porque ele tinha força militar, tinha poderio em riquezas. O Egito era muito forte, então daria. Mas ele não era um império como a Síria, mas ele tinha forças. Ele tinha forças de navegação, né, forças guerreiros por mar, por rio. Ele tinha muita força militar, o Egito. E Oséias não é nada bobo, ele sabia disso, então ele falou o quê? A Síria vai vir brigar com a gente porque a gente está se recusando a pagar o tributo. Então vamos chamar o Egito para ser nosso amigo. Aí provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente, porque, gente, ninguém fazia aliança de graça, né? As pessoas faziam aliança mediante algum pagamento. Então, provavelmente, é claro, a Oséias enviou algum pagamento lá para o rei Sol, faraó Sol lá do Egito, né? Pedindo que ele fosse um aliado dele contra a Síria. Tá? Então aqui ele estava pedindo para que o faraó Sol do Egito decidisse ir à guerra com o Reino Norte contra a Síria. Era isso que Oséias estava pedindo. Mas o faraó Sol, ele não aceitou essa chamada de Oséias. E ele mostrou claramente de que lado ele estava. Ele foi e mandou mensageiros para a Síria, para dedurar Oséias, para falar para o rei Salmanéser que Oséias estava querendo ali fazer um acordo para lutar contra a Síria. Quando Salmanéser soube disso, a gente lembra, quando o rei da Síria soube disso,
ele imediatamente reuniu o exército da Assíria e foi lá lutar contra o Reino Norte. Foi lá lutar contra Oséias. Mas Oséias não era bobo, Oséias já sabia que a guerra estava vindo. O que Oséias fez? Fechou o portão da cidade. A gente lembra que nessa época era a muralha, né? Eles faziam muralhas para proteger suas cidades, para impedir invasões, impedir conquistas. Eles construíam muralhas, gente, fortes. O mais forte que você pudesse construir sua muralha era melhor para impedir uma conquista, uma invasão. E era assim que era o Reino Norte. Era assim que estava Samaria. Tinha uma muralha, né? E quando Oséias, já prevendo ali que o rei de Salmaneser, o rei da Assíria, viria para lutar, né? Ele fechou a cidade. Então, ele fechou o portão da cidade e o que acontece? A gente lembra, eu falei isso na aula passada. Era muito comum, quando ia haver guerra, para se proteger, eles fechavam o portão. Gente, o portão era um portão muito forte. A gente falou um pouquinho sobre esses portões na época que a gente estudou Sansão. Lembra que Sansão pegou um desses portões e foi-se embora com o portão no ombro? É isso. Era algo absurdo de você pegar um portão, gente. E Sansão foi lá com o portão no ombro e foi-se embora, né? Da cidade, porque haviam trancado a cidade para pegar ele. E ele pegou o portão e foi-se embora. E era isso, realmente, era nesse sentido. O portão, gente, era um portão forte. Não adianta você ficar batendo no portão, ele não ia abrir. Era um portão muito forte para ser derrubado. E as muralhas também, né? A gente lembra das muralhas ali de Jericó. As muralhas também. Então, o que Oséias fez? Oséias falou, vamos fechar o portão da cidade. Então, a cidade estava toda com muralha e o portão fechado. O que acontece? A Síria não podia entrar. Então, a Síria não tinha como invadir ali o Reino Norte. E o que eles faziam nessa época? Como que era a estratégia de guerra nessa época, já que não dava para você invadir? Ficavam guerreiros em cima ali da muralha. Se alguém chegasse perto, tomava flechada, tacava fogo na pessoa. Então, não dava. Você tinha que ficar uma certa distância. Então, qual que era a estratégia nessa época? Muito usada, a gente já viu na Bíblia. O cerco. Então, a nação que queria invadir, né, por exemplo, a Síria nesse caso, eles rodeavam toda a cidade para que não houvesse forma de comida entrar ou sair, de alguém entrar ou sair, de bebida entrar ou sair, de qualquer coisa entrar ou sair. Então, eles rodeavam toda a cidade para impedir que alguém saísse pelo muro, fosse buscar comida e voltasse, para eles ficarem mais tempo fechados, né? Então, eles faziam isso, rodeavam toda a cidade. E isso impedia com que a cidade recebesse mantimento. Ia chegar uma hora que a comida ia acabar. Ia chegar uma hora, né, que o que eles tinham de provisão ali ia acabar. A gente lembra que a gente já até estudou isso, houve uma época que houve um cerco, a gente estudou já, que nesse cerco, até falei na aula passada, nesse cerco eles ficaram um tempo também ali resistindo ao cerco e não havia mais o que comer. E eles começaram a comer pessoas, porque não tinha mais o que comer, então eles começaram a comer pessoas. Eu até falei sobre isso na época. E a Bíblia diz que haviam duas mães ali, né? Elas fizeram um acordo que um dia comeriam o filho de uma, no dia seguinte o filho da outra, né? E no dia seguinte a mulher escondeu o filho dela, porque ela não queria que matassem o filho dela. E era isso. O cerco era isso. Não, até você não ter mais o que comer, você abrir o portão e se render. Era nesse sentido, tá? E foi isso que aconteceu. Então, lá no Reino Norte, a Síria estava rodeando ali a Samaria para entrar na cidade, pegar o rei, porque você pegou o rei, sentou no trono, você é rei no lugar do rei que você pegou. Você conquistou, você mereceu, você é o rei agora. E o intuito era esse, era pegar o rei, sentar no trono no lugar do rei e virar o rei de Samaria agora. Você mandar em Samaria agora. Mas Samaria estava fechada. Então eles fizeram um cerco ali e enquanto isso a gente lembra que lá no sul quem é que estava reinando? Ezequias. E Ezequias estava de boa. Porque Deus havia dado para Ezequias ali um respeito, até um certo temor dos povos com relação a Judá, porque Ezequias tinha sido muito bem abençoado, estava sendo muito abençoado por Deus por conta da obediência dele, né? Por conta do avivamento, da reforma religiosa que ele havia feito ali, né? Mas, enquanto isso, lá no Reino Norte estava tendo cerco. E esse cerco até que durou, né? O Reino Norte, eles até que resistiram bastante. Eles resistiram por 3 anos. O cerco durou 3 anos. Foi bastante tempo, considerando que você não vai abrir o portão para pegar comida e nem nada, né? Eles ficaram 3 anos resistindo, até que no 3º ano eles se entregaram.
não tinha mais, provavelmente a comida havia acabado ali tudo, começou a ficar difícil o negócio sem poder sair da cidade, eles se renderam à Assíria. E é neste momento agora que a gente vai, tá? No momento em que acaba o cerco. Diz assim no versículo 10, tá? A gente vai agora para o segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 10. Diz assim: e a tomaram ao fim de 3 anos. Tomaram o quê? Samaria. Então, a Assíria foi lá e tomou Samaria no final de 3 anos. O cerco durou 3 anos. E quando que foi isso, historicamente falando? Equivale, historicamente, ao 6º ano do reinado de Ezequias, tá? Então, estava no 6º ano do reinado de Ezequias lá no sul e estava no 9º ano do reinado de Joséias, o último ano do reinado dele. Agora o reino norte sumiu, tá? Rei de Israel, quando então tomaram Samaria. Versículo 11. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria e os fez levar a Ala e a Rabor, junto ao rio de Gozã e às cidades dos Medos. Gente, quando a gente pensa assim, né? A Síria entrou, eles entraram em Samaria, tá, gente? Eles entraram, conquistaram Samaria, pegaram o rei, pegaram todo o povo que morava lá e levou todo mundo escravo, levou todo mundo prisioneiro, levou todo mundo cativo, tá? Quando diz aqui que eles levaram todo mundo, diz que eles levaram para a terra da Síria, tá? Mas a terra da Síria, gente, não era um país. A terra da Síria eram muitas terras, porque a Síria era um império. A Síria não era só mais uma nação. A Síria, a esse ponto aqui da história, já era um império. Ele já havia conquistado várias nações. E essas nações eram de domínio da Assíria. Então, eram chamadas de Assíria também, tá? Então, a Assíria, nesse momento da história, já tinha conquistado a Mesopotâmia, já tinha conquistado Babilônia, já tinha conquistado Aliur, já tinha conquistado Damasco, já tinha conquistado o Reino Norte, já tinha conquistado, gente, muitas terras, muitas nações, tá? E é isso que está dizendo aqui. Então, o Reino Norte foi levado para as terras que a Síria conquistou. A primeira terra que levaram, uma coisa que a gente observa aqui é que o povo foi dividido, tá? Então, eles pegaram os israelitas, eles pegaram o povo das 10 tribos, o povo do Reino Norte, e não deixaram eles unidos em um lugar. Eles dividiram eles. Porque, lembra que a gente falou no começo da aula de hoje? A estratégia da Síria era enfraquecer o reino. Então, eles não iam deixar todo mundo junto, iam separar. Por quê? Porque se torna um reino dividido, um reino enfraquecido. E uma das estratégias da Síria era essa. Eles conquistavam uma nação, o Reino Norte. Conquistou o Reino Norte, não vai pegar o Reino Norte inteiro, todas as pessoas, e deixar tudo junto, num lugar só. Não. Eles vão pegar, dividir em 6 grupos, e distribui os 6 grupos para longe. É um longe do outro, não é perto um do outro, é longe. E todos longe da terra deles. E eles vão morar em lugares onde já tem gente morando e onde já existe uma cultura religiosa forte. E já existe uma cultura social forte. E essa cultura religiosa daquele lugar e essa cultura social desse lugar engole aqueles que chegaram. E essa era uma das estratégias da Assíria. Fazer você esquecer qual é a sua religião. Fazer você esquecer qual é a sua cultura. E te dar uma nova cultura. E te dar uma nova religião. Era isso que eles faziam, entende? E eles fizeram isso com esse povo. Eles fizeram isso com essas 10 tribos. Tá? E é isso que eles estão fazendo aqui, essa estratégia que eles estão usando aqui. Então, eles foram levados para Hala, essa cidade fica na Mesopotâmia, tá? Então, a gente lembra, Mesopotâmia ali é Babilônia, né? Ur, Arã, né? Isso é Mesopotâmia. Era por esse lugar aí. Foi levado para lá, você vê que é longe. Eles estavam em Canaã, foram levados para lá, para um lugar longe. Foram levados para Rabor também na Mesopotâmia, também longe, você vê que foi distribuído, né? Foram levados para a cidade dos Medos. Você vê que os Medos haviam sido conquistados pela Síria, né? Então a Síria já havia conquistado a Babilônia, a Síria já havia conquistado os Medos, né? A Síria havia conquistado os sírios.
E é isso, tá? Então, eles foram mandados também ali para as cidades dos Medos, que antes, né, estavam aqui sob o domínio da Assíria. Aí, então, no versículo 12, diz assim: porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Antes, pelo contrário, né, eles transgrediram a aliança que haviam feito com Deus. E tudo o quanto Moisés, esse sim era servo de Deus, tudo que Moisés tinha falado, tudo que Moisés tinha ordenado, esse povo não ouviu e nem quis fazer. E por isso aconteceu a eles. Agora a gente vai para a leitura um pouco mais longa que vai detalhar pra gente. Essa foi bem rapidinha, né? Mas a outra vai dizer pra gente o que aconteceu com detalhes, tá bom, gente? Então vamos entender com detalhes aqui o que aconteceu. Agora a gente vai para o segundo livro de Reis, capítulo 17, do versículo 3 até o versículo 41. Diz assim no versículo 3: contra ele quem? Oséias, né? Contra Oséias subiu Salmanéser, tá? Que a gente explicou no comecinho da aula de hoje, né? Oséias se recusou a pagar o tributo para Salmanéser, foi tentar fazer acordo lá com o faraó do Egito So, né? Então Salmanéser soube disso, então ele subiu para lutar contra Oséias. Quando ele chegou lá para lutar contra Oséias, a porta estava fechada. E Oséias não queria luta, Oséias queria resistência, né? E assim ele ficou resistindo por 3 anos, tá? Então aqui diz, né? E Oséias ficou servo dele e pagava-lhe tributos. Que a gente lembra, né? A princípio, aqui tá voltando, né? Tá até voltando mais do que eu falei agora. No versículo 3 tá lembrando a gente a primeira guerra que teve, né? A primeira invasão que teve da Assíria contra o Reino Norte. O rei Oséias, ele não mostrou resistência e ele passou a ser servo da Assíria e começou a pagar tributo para a Assíria. É isso que tá lembrando a gente aqui, tá? Aí no versículo 4 vai falar sobre o momento em que Oséias decidiu não pagar mais tributo. Oséias se cansou, não quer mais pagar tributo, foi procurar ajuda lá do rei So, do faraó So, né? E Salmanéser ficou sabendo e foi lá e foi tentar invadir o Reino Norte, mas estava fechada a cidade, ele fez o cerco. Diz isso no versículo 4. Diz assim: porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração. Então, o rei da Assíria, Salmanéser, ficou sabendo que Oséias estava conspirando contra ele. Quando ele foi lá falar com o So, para tentar guerrear contra a Síria. Então aqui diz: porque enviara mensagens a So, rei do Egito, e não pagava mais tributos ao rei a cada ano, como antes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Aqui já está falando para a gente o que aconteceu com o rei, tá? Então aqui já está contando para a gente o que aconteceu. Depois que a Síria entrou, os portões foram abertos, eles se entregaram, falaram: eu me entrego, né? E o que eles fizeram com o rei na Síria, né? Porque o rei ficou 3 anos ali resistindo, né? Tá dizendo que o rei não foi morto, não. Tá dizendo que a Assíria entrou, pegou o rei e deixou o rei ficar o resto da vida dele preso, tá? Eu falei isso já para vocês uma vez. A Assíria, eles não costumavam a matar. A Assíria, eles não chegavam e matavam. Eles gostavam de torturar. Então, para você é melhor morrer ou é melhor para você ficar preso? É pior para você ficar preso uma vida inteira? Então eu vou deixar você preso a vida inteira. Eles faziam no sentido de torturar a pessoa, entende? Então, para o rei ser morto seria até um favor ele ser morto. Agora, um rei, uma pessoa que era acostumada a uma vida de rei, né, passar o resto da vida no cárcere, preso, né, vivendo com ratos, vivendo com baratas, né, isso era uma tortura maior para o rei. E era isso que a Síria fazia, ela torturava, ela fazia com que você sofresse. Para que os outros também tivessem medo, para que nenhum outro rei fizesse igual, porque o outro rei que fizesse igual ia ficar com medo. Ia falar: não vou fazer não, que eu não quero passar o resto da minha vida dormindo com rato não, né? Então para que os outros tivessem medo, eles faziam isso, esse tipo de tortura, né? A gente lembra. Aí no versículo 5 então diz: porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Então tá lembrando aqui, né, o que aconteceu. E aqui diz por que foi que o rei trancou o outro rei. E aqui diz que ele trancou o rei Oséias porque o rei Oséias fez ele ficar 3 anos esperando. Foi de castigo, isso está dizendo aqui. Ele castigou o rei Oséias, fazendo o rei Oséias viver eternamente não, viver por toda a vida dele, né, ali no cárcere, né? A gente lembra que cárcere, gente, não é igual às prisões que a gente vê hoje, que tem tempo de sol, né? Hoje, quando a gente fala em prisão hoje, a pessoa tem um tempo lá de sol, né? Vamos lá, preso, tomar o tempo de sol.
Nessa época não tinha não, viu? A gente já falou sobre isso na época de José. Nessa época, como que eram as prisões? Eram subterrâneas. Então, a prisão era embaixo da terra, gente. Você dormia embaixo da terra, você não via a luz do sol, você não via sol, tá? Você não tomava vento, não tinha a natureza, você não sentia a natureza. E outra, tinha muitos animais. Então, você dormia com ratos, com bichos ali, tá? A gente falou isso na época de José. José passou por isso. E era assim que esse rei estava vivendo, até a morte dele. Ele ia viver. E aí está falando aqui, por que foi que o rei da Síria fez isso com Oséias? Porque ele ficou fazendo ele esperar 3 anos ali, então de castigo ele fez isso com ele, tá? Versículo 6 diz assim, no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria. E fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos, que a gente acabou de falar no capítulo 18, tá? Então, quando deu os 3 anos, o Reino Norte decidiu se entregar, abriu os portões e falou, eu me rendo, eu me rendo. Então, a Síria entrou, pegou todo mundo da cidade, levou todo mundo embora, pegou o rei, prendeu até a morte dele, deixou ele preso, a vida inteira lá dele ele ficou preso, tá? E o povo foi espalhado, como a gente acabou de falar. Alguns foram para Ala, alguns foram para Abor, alguns foram para os Medos, ali, cidades dos Medos, tá? Que era dos Medos e agora era dos assírios. Então, no versículo 7 diz que tudo isso aconteceu com as 10 tribos porque eles pecaram contra o Deus deles. O Deus que havia feito eles subirem do Egito. De debaixo da mão de Faraó, do rei do Egito, e temeram, e eles passaram a temer a outros deuses em vez de servir a esse Deus. E por isso esse mal aconteceu a eles. Aí no versículo 8 começa a falar mais, né? E eles começaram a andar segundo as nações que Deus abominava. Eles começaram a andar segundo as nações que Deus havia expulsado de Canaã. E começaram, né, a fazer coisas abomináveis a Deus e a andar também segundo os caminhos dos reis de Israel. A gente lembra que os caminhos dos reis de Israel, desde o primeiro lá, Jeroboão I, né, eram sempre contra Deus, porque o Jeroboão I foi o primeiro lá que construiu os 2 bezerros de ouro, né, ele já começou fazendo errado. E aí está dizendo, o povo insistiu em errar, seguindo os reis ali e seguindo as outras nações, né, e não obedecendo ao Deus deles, buscando o Deus verdadeiro deles, mas buscando os deuses de outras nações. Aí no versículo 9 diz, e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus e edificaram altos em todas as suas cidades, né? Então eles foram, né? E fizeram no oculto coisas que não eram retas diante de Deus. Aqui tá falando muito claro que eles estavam achando que estava fazendo escondido de Deus. A gente lembra, a gente já falou sobre isso, no livro do profeta Oséias, no livro do profeta Amós, no profeta Amós e no profeta Oséias, fala isso. Esse povo falava de Deus, esse povo clamava a Deus, esse povo fazia festas a Deus. E eles falavam o nome de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus que se apresentou para Moisés. Mas eles adoravam errado, né? Eles iam lá e adoravam os 2 bezerros de ouro. E é isso que está dizendo aqui agora. Eles iam lá e secretamente faziam coisas erradas, ou seja, eles achavam que estavam escondendo de Deus o que eles estavam fazendo. Eles iam lá, adoravam a Deus, falavam o nome de Deus, do Deus de Israel, mas depois eles iam escondido e adorar outros deuses, achando que estava fazendo escondido, de que Deus não estava vendo. É nesse sentido. Então aqui diz, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde as torres dos atalaias até a cidade fortificada. Aqui está dizendo que eles foram e começaram a erguer altos para esses deuses pagãos em todas as cidades, desde a cidade atalaia, né, desde a menor cidade até a maior. É isso que está dizendo, desde a mais fraca até a mais forte, a fortificada, né, desde da cidade mais fraca, da menor cidade até a maior, desde a mais fraca até a mais forte. Aí no versículo 10 diz, e levantaram para si estátuas e imagens de bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Aquela terra que Deus havia dado para eles, né? A terra da herança deles, a terra de Canaã, a terra da herança deles. A Bíblia está dizendo que eles não podiam ver uma sombra
Não podia ter uma sombra debaixo de uma árvore que eles ali colocavam um altar para Baal. Eles colocavam um altar ali para um deus pagão, quando eles vissem uma sombra para uma árvore. E eles começaram a usar daquelas árvores, da herança deles, da cidade que Deus deu para eles, da herança que Deus deu para eles, começaram a usar daquelas árvores para criar postes ídolos para Aserá. Começaram a criar altares daquelas árvores para Baal, e é isso que está dizendo aqui, do que Deus havia dado para eles, né? E levantaram então para si estátuas, fizeram estátuas para si desses deuses de outras terras, desses deuses pagãos, fizeram imagens do bosque, em todos os altos outeiros, em todas as montanhas, eles ficavam erguendo altares, né? E debaixo de toda sombra de árvore também, eles ficavam erguendo altares ali. Aí no versículo 11 diz, por que aconteceu isso com esse povo? E eles também, além disso, eles queimavam incenso para esses deuses em todos os altares que eles erguiam. E eles fizeram tudo como as nações que Deus abominava faziam. Tudo que as nações que Deus havia tirado de Canaã fizeram, eles fizeram. E fizeram coisas ruins, ao ponto de provocarem a ira de Deus. Então eles foram lá e começaram a servir a esses ídolos. E Deus havia dito a eles, nunca façam estas coisas. E eles começaram a fazer tudo que Deus falou que não era para fazer. Versículo 13. E aqui está dizendo assim, gente, quando foi escrito esse daqui, tanto o capítulo 17 que a gente leu como agora, tanto o capítulo 18 que a gente leu os 3 versículos, quanto esse capítulo 17, eles foram escritos provavelmente quando o Reino Sul estava na Babilônia, ou quando o Reino Sul tinha saído da Babilônia, tá? Então, ou foi no cativeiro da Babilônia que foi escrito esse capítulo 18, 17, ou foi no pós-cativeiro da Babilônia que foi escrito, tá? Por quê? Porque isso daqui é uma mensagem para Judá. A gente vai entender isso. Eles estão. A pessoa que escreveu isso daqui tá falando no sentido de alertar Judá. No sentido de falar para ajudar. Olha o que aconteceu com as 10 tribos. Se vocês não mudarem, vai acontecer com vocês também. Não fiquem achando que vocês são especiais. É nesse sentido, tá? Então, o capítulo 18, ele foi escrito ou quando o povo estava na Babilônia, ou quando o povo havia saído acabado de sair da Babilônia ali, estava para reconstruir o templo ali, o muro, tá bom? Então, foi nesse intuito de fazer com que o povo de Judá acordasse. Então, no versículo 13, diz isso. E Deus advertiu a Israel e a Judá. Tá vendo? Tá falando sobre Judá aqui. Então aqui não tá se falando sobre o momento histórico de Ezequias, porque durante o reinado de Ezequias estava tudo bem. Mas a pessoa que escreveu esse capítulo estava ou na Babilônia ou depois, tá? É para acordar o povo, para o povo não errar mais quando voltasse para sua terra, o povo de Judá, o povo das tribos de Benjamim de Judá, do reino de Judá, tá? Então aqui diz, e Deus, ele foi lá e falou com Israel. Deus foi lá e falou com o reino de Judá. Deus enviou profetas. Deus enviou videntes. E todos eles falavam com vocês e diziam para vocês, se convertam dos caminhos de vocês que são maus, guardem os mandamentos de Deus, escutem o que Deus diz, obedeçam os estatutos de Deus, façam conforme a lei que Deus ordenou, né, ao pai de vocês. Por acaso, né, Deus não falou isso por meio dos servos dele, os profetas, e vocês não ouviram, tá? Então, aqui também é uma chamada de atenção para Judá. Como eu disse, porque Judá, né, a gente lembra que historicamente aqui Ezequias está reinando. Ainda falta 100 e poucos anos aí para Judá ser levada, né, pelo cativeiro babilônico, pela Babilônia. Falta 100 e pouco, 160 anos, falta muito tempo ainda, mais de 150 anos ainda falta. Mas, lembrando, isso daqui foi escrito na Babilônia, né, então já tá falando, sabendo o que vai acontecer com Judá, né, porque quando a gente lê parece estranho aqui pensar em Judá, se Judá tá tudo certo, né, não. O escritor já sabe o que aconteceu com Judá. O escritor, nesse momento, já sabe que Judá caiu também, tá? Então, isso foi escrito depois. Versículo 14. Porém, vocês não deram ouvidos.
Deus falou, enviou profetas para Israel, enviou profetas para Judá, mas vocês não deram ouvidos, vocês não viram? Pelo contrário, vocês se tornaram cada vez mais duros. Vocês ficaram com a cerviz de vocês dura como a do pai de vocês e não creram em Deus, não acreditaram no que Deus falava. Deus falando que ia acontecer coisa ruim, Deus falando que ia entregar vocês, Deus falando que isso e aquilo, e vocês não acreditavam no que Deus falava, né? A gente lembra, dura cerviz, né? É cervical, né? Cervical é aqui pescoço, né? A gente falou isso quando tava lá no deserto, que Deus fala, esse povo é um povo de dura cerviz, né? É de dura cervical, que não se dobra, né? Cervical dura. E é isso, eles não se dobravam a Deus, né? E eles não acreditavam. Deus mandava profetas falando, olha, vocês vão ser levados, olha, vocês vão ser castigados, olha, vocês vão morrer. Vocês não acreditavam, por isso que aconteceu o que aconteceu. No versículo 15 continua e diz assim, e então vocês foram lá e rejeitaram a lei de Deus. Vocês foram lá e rejeitaram a aliança que Deus havia feito com vocês. E ainda assim, também rejeitaram os conselhos que Deus estava dando. Vocês rejeitaram toda vez que Deus vinha disciplinar vocês e advertir vocês. E vocês quiseram seguir a própria vaidade de vocês. E vocês se tornaram fúteis. Vocês se tornaram inúteis para Deus. É nesse sentido que está falando aqui. Então vocês se tornaram inúteis para Deus. Como também vocês começaram a imitar as nações que Deus abominava. E Deus havia dito, nunca imitem essas nações. Versículo 16. Então vocês deixaram toda a lei de Deus, do Deus de vocês. E então vocês começaram a fazer imagens, começaram a criar bezerros, vocês começaram a fazer ídolos de bosque, e vocês começaram a adorar perante todo o exército do céu, na frente de Deus e dos anjos dele. Vocês começaram a adorar e a servir a Baal. Aí no versículo 17 diz, e não só isso, vocês também começaram a matar os seus filhos. Vocês pegavam seus filhos e ofereciam a eles no fogo para esses deuses. E vocês também começaram a buscar adivinhos. Vocês começaram a ir consultar pessoas que diziam prever o futuro. E assim vocês se venderam. Vocês se venderam e fizeram tudo que era mal perante os olhos de Deus. E assim provocaram a ira dele. Versículo 18. E por causa disso, Deus se indignou muito contra Israel. E foi assim que Deus tirou Israel de diante da face dele. E nada mais sobrou do reino de Israel, senão somente a tribo de Judá. E, gente, que triste, é verdade. A gente vai ver isso, eu acabei de falar hoje no início da aula, né? O reino norte some na história, some. Mais pra frente a gente vai ver os samaritanos, mas também tá meio perdido ali, né? E hoje, se a gente vai estudar, eles são conhecidos como as 10 tribos perdidas, porque se perdeu na história. Não são como os judeus que você identifica e você acha. Se perderam, os 10 tribos se perderam na história. E aí está dizendo, porque Deus os rejeitou. Eles desobedeceram tanto a Deus, tanto, que Deus se indignou e rejeitou eles. E sobrou apenas Judá. E é isso que o profeta está querendo dizer aqui, ó, só sobrou Judá. Judá ainda está de pé. Judá ainda Deus não destruiu, mas se vocês continuarem desse jeito, Deus vai destruir também. Toma cuidado, né? E então, no versículo 19, o profeta fala sobre algo que eu estou dizendo que é futuro, né? Então, não é que o profeta que sabia que Judá vai cair no futuro, não. Esse capítulo foi escrito lá na Babilônia ou pós-Babilônia, tá? Então, no versículo 19... O escritor diz isso, ele diz assim, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Pelo contrário, eles foram e começaram a andar igual o Reino Norte. Tá vendo? Aqui é um profeta que sabe que o Reino Norte foi embora, o Reino Norte foi levado pela Síria, nada mais restou senão só a tribo de Judá, e ainda assim, vendo o que aconteceu com o Reino Norte, o Reino Sul pecou contra Deus
e vai ser levado também, né? Então o profeta já sabe disso, tá? A gente vai ver que mais de 150 anos depois é que o reino sul vai ser levado pela Babilônia, né? E é isso que o profeta está dizendo. Fala, poxa, vocês viram o que aconteceu com o reino norte, vocês ainda erraram, vocês ainda fizeram também, caramba, sabendo o exemplo. No versículo 18 ele diz isso. Portanto, o Senhor se indignou muito contra Israel e tirou eles da face deles, e nada mais restou, senão somente a tribo de Judá. Gente, a gente lembra que não é a tribo de Judá, tá? São duas tribos, né? O reino de Judá é composto por tribo de Judá e tribo de Benjamim, tá bom? Então sobraram essas duas tribos, tribo de Judá e tribo de Benjamim. Hoje os judeus, quem são? Judá e Benjamim, tá? Então, os judeus são descendentes da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, era benjamita. Então, ele era da tribo de Benjamim, tá bom? Então, no versículo 19 diz, até Judá não guardou a lei de Deus. Pelo contrário, ele começou a andar igual o reino norte. Começou a fazer a mesma coisa que o reino norte tinha feito. E por isso foi que Deus rejeitou toda a descendência de Israel. Agora, o versículo 20, o salmista está dando uma informação muito importante para a gente ver que isso foi escrito na Babilônia. Porque o salmista está falando que Deus também rejeitou Judá. Ele está falando que Deus também rejeitou o reino sul. Deus se cansou. Deus se cansou e falou para o reino sul ir embora também. Não quis mais o reino sul na terra dele. Isso daqui é no cativeiro babilônico. E é isso que o o escritor aqui do segundo livro de Reis, capítulo 18, está dizendo, né? Então, Deus também rejeitou vocês. Então, agora se arrependam, que Deus pode fazer vocês voltar. Versículo 20. Por isso foi que Deus rejeitou toda a descendência de Israel e os oprimiu. E foi que Deus deu eles na mão dos inimigos deles, para roubar tudo que eles tinham, despojar eles de todos os bens que eles tinham. E, inclusive, Deus os expulsou de sua presença. Deus tirou eles da terra de Canaã e ainda se afastou deles. Foi por causa da desobediência deles. E isso essa pessoa está falando lá da Babilônia ou depois da Babilônia, né? Porque Judá também vai cair. Aí no versículo 21 diz, porque rasgou a Israel da casa de Davi. E eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e o fez cometer um grande pecado. Agora está começando a lembrar para a gente a história, né? Foi o que eu disse, isso daqui foi escrito na Babilônia. Então ele está dizendo aqui o que esse povo vem fazendo que está irando tanto assim a Deus. E ele está lembrando, né? Ele está lembrando, ó, Deus se irou tanto com a casa de Davi que Deus tirou a maior parte do reino da mão de Davi. Deus tirou da mão de Salomão. A gente lembra que foi por causa do pecado de Salomão, né? Aí ali o filho de Salomão, Roboão, foi que teve o reino dividido, né? Aí 10 tribos foram tiradas da casa de Davi e só 2 tribos ficaram na casa de Davi por amor a Davi. Deus ainda diz isso, por amor a Davi, eu vou deixar. Porque senão eu tiraria tudo. Mas como eu fiz uma promessa para Davi, por amor a ele, eu vou deixar. Tá? A gente lembra disso. E é isso que o escritor tá falando aqui, né? Deus se indignou tanto que rasgou a Israel da casa de Davi. Deus separou. Deus ficou tão indignado com Salomão que Deus tirou 10 tribos da casa de Davi. E então Deus foi lá e escolheu um efraimita para ser rei das 10 tribos, Jeroboão. Que a gente lembra que foi o primeiro rei das 10 tribos, né? Jeroboão primeiro. E então aqui diz, mas Jeroboão, o filho de Nebate, em vez de fazer o que era certo, fez o povo pecar. E a gente lembra realmente, né? Jeroboão era servo de Salomão, né? Lembra que ele fugiu? Deus ungiu a Jeroboão para ser rei no lugar do filho de Salomão das 10 tribos. E ele fugiu, né? É essa unção dada sobre Jeroboão que leva as 10 tribos, o reino norte, os samaritanos, a achar que o Messias vai vir de Efraim. Tá? A gente já falou sobre isso, né? Porque quando a samaritana encontra ali Jesus no poço, né? Ela tem certeza, né? Tanto que ela nem pergunta isso pro Messias. Ela pergunta pro Messias onde adora a Deus, mas não pergunta de onde vem o Messias. Porque ela tem certeza que o Messias vem de Efraim. Aí Jesus fala, mais uma coisa eu digo, o povo de Judá tá certo, porque o Messias vem de Judá, não vem de Efraim. Né? Mas esse problema na história que ocorreu, né, onde Salomão pecou e o filho de Salomão vai ter 10 tribos tomadas da casa de Davi, porque Deus ordenou. Quando Deus faz isso, a gente lembra que Deus mandou Elias e depois Eliseu, né? Não, foi Eliseu?
Ah, eu acho que não era Eliseu. Eliseu já tinha morrido há bastante tempo. É, já tinha, gente. Não é isso, não. Já tinha morrido há bastante tempo. Mas a gente lembra, né? Bastante tempo não. É, Elias e Eliseu mais pra frente, ó, eu falando aqui. Mas a gente lembra que teve um profeta. Eu tô em dúvida aqui se é Elias. Mas teve um profeta, a gente lembra, que Deus mandou ele ungir Jeroboão. Lembra? Então, Deus falou, ó, você vai lá, vai ungir Jeroboão e vai dizer que ele vai ser rei agora. Ele vai ser rei agora no lugar do filho de Salomão. Agora as 10 tribos eu entreguei para ele. E ele era efraimita, né? E como Deus mandou ungir Jeroboão, isso leva as 10 tribos a pensar, ah, então se Deus mandou ungir, é porque Deus tirou agora da casa de Davi e Deus colocou sobre a casa de Efraim. Mas não, Jesus ainda diz isso no futuro. Não, Deus não fez isso. Deus deu 10 tribos para Jeroboão, mas ainda continuou ali com a casa de Davi, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, né? Então, isso vai levar o povo a achar ali que é de Efraim, né? Então, voltando, né, para onde a gente estava falando, Jeroboão, ele fez o povo pecar. Por quê? A gente lembra que quando ele foi ungido, Deus havia ungido ele para ele virar rei no lugar do filho de Salomão das 10 tribos de Israel. Salomão soube e Salomão tentou matá-lo. Lembra disso? Salomão tentou matar Jeroboão e Jeroboão teve que fugir. Ele fugiu para o Egito. Aí ele fugiu para o Egito, casou lá no Egito, ficou muito tempo lá no Egito, lembra? E Salomão morreu. Aí quando Salomão morreu, o filho de Salomão virou rei, Roboão. Aí Jeroboão voltou. Quando Jeroboão voltou, a gente lembra que houve aquela briga lá, aquela contenda lá, né? Onde 10 tribos quiseram ficar com Jeroboão. Aí 10 tribos ficaram na mão de Jeroboão e 2 na mão de Roboão. Chegou até a ter uma luta ali, mas Jeroboão venceu, né? Porque era de Deus Jeroboão ficar com as 10 tribos. Era uma ordem de Deus isso, né? Então a gente lembra que estava tudo certo. Deus tinha dado 10 tribos para Jeroboão e Deus tinha dado 2 tribos para o filho de Salomão, Roboão, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, por amor a Davi. E então, o que acontece? A gente lembra que o templo ficava em Jerusalém. Agora existiam 2 reinos, né? Existia o reino sul e existia o reino norte. Existia o reino de Judá e existia o reino de Israel. Só que o templo ficava onde? No reino de Judá. Não ficava no reino de Israel. Então Jeroboão viu aí um problema. Jeroboão falou, poxa, eu sou rei de 10 tribos. Mas o templo não fica nas minhas terras. O templo fica na terra do outro rei, do filho de Salomão. Vai acontecer que o povo das 10 tribos vão ficar indo lá para o templo, adorar a Deus, vão se rebelar lá e vão falar que querem a casa de Davi de volta como rei e não me querem mais e vão me matar. E a casa de Davi vai voltar a ser rei de todo Israel. Aí Jeroboão, com medo disso, Jeroboão falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora o povo adorar aqui, em Samaria. Vou fazer o povo adorar aqui em Betel, né? Nem era Samaria. A gente lembra que Samaria é só o pai de Acabe que vai colocar como capital mais pra frente, né? Mas aqui ele fala, eu vou colocar Betel como adoração e um altar lá em Dan, no norte, né? Então a gente lembra que ele foi e fez o quê? Criou 2 bezerros de ouro. Ele criou um bezerro de ouro para pôr em Betel e um bezerro de ouro para colocar em Dan. E ele foi e reuniu todas as 10 tribos, colocou os 2 bezerros de ouro lá na praça pública, na reunião dele, e ele falou, olha gente, eu digo a vocês agora que o lugar certo de adoração não é mais em Jerusalém. O lugar certo de adorar a Deus é em Betel e é em Dan, porque o nosso Deus está aqui com a gente. O nosso Deus são esses 2 bezerros de ouro aqui, ó. Eles tiraram a gente do Egito. E a gente lembra que Jeroboão fez isso, né? Jeroboão falou isso. E o povo creu. E ele foi e pegou a lei de Deus, que tinha as festas, né? Que tinha o Pentecostes, que tinha a festa dos tabernáculos, tinha a Páscoa. Todas essas festas, Jeroboão trouxe para o Reino Norte. Só que ele cumpria para o bezerro de ouro. E a gente lembra que o bezerro de ouro, eles chamavam o bezerro de ouro pelo nome de Deus. O nome que Deus havia apresentado ali para Moisés. Eles chamavam o bezerro de ouro por esse nome. Eles adoravam o bezerro como se fosse Deus, chamando o nome de Deus, né?
E é isso que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 21. Que quando Deus se irou com a casa de Davi, Davi, que é o queridinho, Deus tirou de Davi 10 tribos. E Davi era o queridinho de Deus. E Deus tirou 10 tribos dele. Deixou só 2 por amor a Davi. E Deus deu na mão de Jeroboão 10 tribos. E Jeroboão fez o que era errado. Jeroboão fez o povo pecar com os bezerros de ouro. É isso que está dizendo aqui. Aí no versículo 22 então diz: assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. E nunca mais se desviaram deles. Assim, o povo de Israel começou a adorar esses 2 bezerros de ouro. E nunca mais deixaram de adorar. Ele está falando, nunca mais se apartaram dos pecados. Aí depois veio Acabe, eles começaram a adorar Baal, veio Jezabel, e nunca mais pararam de adorar. Não era Elias não, Elias está bem mais para frente, né? Acabe bem mais para frente. Versículo 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Então Israel foi expulso da sua terra e foi para a Síria. E lá está até os dias de hoje. Gente, Israel só vai voltar para o Reino Norte quando o povo de Judá voltar para Jerusalém. Tá vendo? Então isso daqui foi escrito durante a Babilônia. Ou ali logo após a Babilônia, né? Porque o que acontece? Ciro, a gente vai ver mais pra frente, né? Os medo-persas vêm, ganham a Babilônia, né? Vencem ali a Babilônia, aí começa a ter um império persa, né? Então, esse império persa é que tem o Ciro, que é o primeiro rei, o rei Ciro, que é o rei do decreto. Que ele vai fazer um decreto que é para o povo voltar, né? O povo de Judá ir lá e reconstruir o templo de Judá. Certo? E nisso, né, nesse meio tempo, quem é que vai ficar agora com o Reino Norte? O Medo-Persa. Por quê? Nossa, tá na ponta da minha língua agora, eu me perdi. A Síria, ela vem e conquista o Reino Norte, certo? A Síria vai conquistar o Reino Norte e vai levar para a Síria. Aí depois, quem é que vai conquistar a Síria? A Babilônia, né? Através dos caldeus, Nabucodonosor. Vem e conquista a Síria. E o que vai acontecer com o Reino Norte depois disso? Porque outra pessoa conquistou a Síria. Eles vão continuar lá na Síria, morando onde eles moravam antes. Aí depois, quem é que conquista a Babilônia? Os Medo-Persas. Aí o que vai acontecer com o Reino Norte? Vai continuar lá na Síria, gente. Vai continuar distribuída aí nessas terras que eles estão. E é isso que o profeta está dizendo. Eles estão lá até o dia de hoje, gente. A gente está aqui no nosso cativeiro da Babilônia, eles continuam lá. Desde aquela época, desde não sei quantos anos, eles continuam lá. E estão lá até hoje. Porque eles erraram contra Deus. Então a gente está aqui na Babilônia... E se a gente não se acertar, a gente vai ficar aqui eternamente. Vocês não veem nossos irmãos do Reino Norte? Estão lá até hoje. Passou o império da Assíria, passou o império da Babilônia, está chegando o império Medo-Persa e eles continuam lá naquelas terras. E se a gente cometer o mesmo erro deles, a gente não vai sair da Babilônia. É nesse sentido, né, que aqui o escritor está falando, né? Porque a gente lembra que o escritor, essa mensagem não é para o Reino Norte, porque o Reino Norte já se perdeu. Essa mensagem é para o Reino Sul, essa mensagem é para o Reino de Judá. Essa mensagem é para quem está na Babilônia, para que eles façam diferente do outro reino, né? Senão vão ter o mesmo fim. É nesse sentido que ele fala. Ah, tá vendo? Eles estão até hoje lá, não saíram de lá ainda, estão lá na Síria, estão lá na terra da Síria até hoje. Aí no versículo 24 diz: e o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia. Agora vai começar a dizer pra gente o que vai acontecer lá, tá? Então, o que acontece? A gente lembra que o Reino Norte foi invadido, né? Eles abriram o portão, se renderam, a Síria entrou, pegou todo mundo e levou todo mundo embora para outras terras. Pegou o rei, levou o rei preso pro resto da vida do rei. E o que vai acontecer com aquelas terras? É muita terra para ficar vazia. Eles vão colocar a gente lá dentro. Tá? Então aqui está dizendo quem eles colocaram lá dentro do Reino Norte, onde as 10 tribos viviam. Quem está morando lá agora? Eles colocaram gente da Babilônia,
Eles colocaram gente de Cuta, que fica perto da Babilônia. Eles colocaram gente de Ava, gente de Hamat, gente de Serfavaim, né? E essas pessoas todas foram morar lá no Reino Norte. Foram morar todo esse povo lá em Samaria, tá? Então, isso era muito comum da Assíria fazer, como eu falei. Era uma estratégia da Assíria. Eles misturam povos para você perder a sua nacionalidade. Então, assim, um povo tem uma cultura, né? Por exemplo, o índio, né? O indígena. O indígena tem uma cultura. Aí, se você começar, até entre eles, as tribos indígenas têm uma cultura, né? Se você misturar, vai perdendo. A pessoa perde a sua cultura, principalmente se ela ficar dentro de um grupo maior que engole ela, né? E isso era uma estratégia da Assíria. Então, o que a Síria está fazendo aqui agora? Eles vão colocar lá no Reino Norte um monte de povos que tem um monte de cultura diferente, gente, para não ter uma cultura unificada. E o intuito era esse mesmo, enfraquecer. Eles querem, porque assim, uma nação dividida não é uma nação forte. Né? Uma nação que cada um pensa de um jeito diferente, cada um ama um Deus diferente, cada um pensa uma coisa diferente, não é forte. Não tem um ideal para lutar junto por ele. Né? E esse era o propósito da Síria. E é isso que eles estão fazendo aqui. Então agora lá no Reino Norte eles vão colocar ali pessoas da Babilônia, que a Babilônia já tinha sido conquistada por eles, se lembra, né? Então a Babilônia, a essa altura do campeonato, foi conquistada pela Assíria, tá? Mais pra frente a gente vai ver que vai surgir os caldeus, e os caldeus tem lá o pai de Nabucodonosor, e ele vai crescer, e ele vai conquistar a Babilônia, vai tirar a Babilônia da mão da Síria, a Babilônia vai virar potência e a Babilônia vai conquistar toda a Síria. Tá? Mas por enquanto a Babilônia que não era dos caldeus, tá? Não era de Nabucodonosor. A Babilônia que foi conquistada pelo rei Salmanésar, pela Assíria, né? Então aqui diz que o rei pegou gente lá da Babilônia, levou lá para dentro do Reino Norte, gente lá de Cuta, gente lá de Ava, gente lá de Hamat e gente lá de Serfavaim. Gente, cada um desse povo adora um Deus diferente. São culturas diferentes, deuses diferentes, e eles misturaram tudo para ser uma nação fraca. Então aqui diz, né, que eles foram lá morar em Samaria, né, e eles pegaram Samaria como herança deles e ficaram morando lá. Então no versículo 25 diz que isso sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram a Deus. Então Deus mandou contra eles leões e mataram alguns deles, né? Então ali era um monte de gente, de um monte de Deus estranho, adorando cada um seu próprio Deus, cada um falando sua própria língua, uma loucura, todo mundo morando junto para ser fraco mesmo nesse sentido. E ninguém conhecia o Deus de Israel. Nenhum deles conhecia o Deus de Israel. Então Deus se irou com isso e Deus começou a enviar leões dentro da cidade para matar eles. E, gente, uma cidade murada, né? Era muralha ali, né? Com um portão, tudo. Era muito difícil leões entrar. Era muito difícil, tá? Não era uma coisa comum de leões entrarem assim na cidade, não. E pelo jeito não foi só um leão, foram muitos leões que entraram. E isso eles entenderam o quê? Que era um sinal de Deus. Não é normal. Não é uma coisa comum um monte de leão ficar entrando dentro de uma cidade com muralhas, com casas, com gente, né? Não, isso espanta os animais. E os leões estão vindo aqui, isso daí é um sinal de Deus. Então o Deus dessa terra deve estar irado. E eles entenderam isso facilmente. No versículo 26, então, foram lá falar para o rei da Síria isso. Falaram, é o seguinte, a gente vai ver amanhã a gente vai estudar Isaías capítulo 20. Quando é feita a tomada do Reino Norte, quem é rei da Síria é Salmaneser. A Bíblia atribui a ele a conquista do Reino Norte. Em achados arqueológicos, existem documentos arqueológicos assírios que atribuem a conquista do Reino Norte ao rei Sargão. Tá? Mas já tem achados hoje de que foi Salmaneser que fez realmente, falando que a Bíblia está correta, tá? Mas o que acontece? Segundo a história da Assíria, quando você pesquisa os documentos históricos da Síria, você vê que parece que Salmaneser conquistou o Reino Norte, pegou o povo, levou o povo cativo, parece que ele chegou na Síria e ele foi morto, suspeitamente morto. Um negócio meio esquisito. E era muito normal nessa época irmão matar irmão para pegar o trono. Era muito comum, gente, no Egito, em todas as nações, isso era muito normal, tá?
A gente viu isso até mesmo na Bíblia, né? A gente viu isso aqui acontecendo. E era muito comum, tá? E isso acontece com Salmaneser, tá? Salmaneser, ele morre suspeitamente, um negócio muito esquisito, e então Sargão vira rei, tá? E Sargão é quem? Sargão é o irmão de Salmaneser. E a gente vai ver esse Sargão amanhã. Em Isaías capítulo 20 fala sobre esse Sargão, tá? Então agora, quem é o rei da Assíria? É Sargão. Não é mais Salmaneser, porque Salmaneser morreu, tá bom? Então, rei Tiglat-Pileser era o pai de Salmaneser, né? Salmaneser virou rei, foi ele que conquistou o reino norte, mas logo morreu, e então Sargão virou rei, tá bom? E depois de Sargão é que tem Senaqueribe, que é o que a gente vai ver aí, que vai ter um rolo aí de Senaqueribe com Ezequias aí, tentando invadir Judá, tá? Então, Senaqueribe é filho de Sargão. Mas agora quem tá reinando na Assíria é Sargão, tá? Salmaneser morreu, quem tá reinando é Sargão. Então foram lá falar para Sargão. Foram lá, ô Sargão, é o seguinte, você colocou um monte de gente lá em Samaria, você colocou um monte de gente lá na terra lá que era dos israelitas, e aquele povo não conhece o Deus daquela terra. E o Deus daquela terra ficou muito irado e mandou um monte de leão lá, tá matando todo mundo. Ele tá matando todo mundo porque eles não conhecem o Deus de lá, daquela terra. E, gente, isso era muito sério. Isso era muito sério para eles. Eles respeitavam muito os deuses do lugar, né? Eles adoravam outros deuses, mas eles respeitavam o Deus do lugar. Principalmente, eles entendiam que o Deus mandava na terra. Então, assim, é Deus daquela terra, então ele só pode ser adorado naquela terra. Em outra terra não pode ser adorado. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre a cura de Naamã, lembra? Que Naamã pede para levar um pouco da terra, né, de Israel para Síria, para ele adorar o Deus de Israel na Síria, com a terra de Israel, porque eles entendiam isso. Porque naquela terra só pode ser adorada, você tem que adorar, pode ser adorado outros deuses, mas você tem que adorar aquele Deus, você tem que conhecer aquele Deus, porque aquele Deus é o Deus daquela terra. E isso eles entendiam muito bem, os pagãos entendiam isso muito claramente. Tanto que o rei Sargão, ele vai aceitar isso daí, ele vai entender, ele fala, não, realmente, tem que conhecer o Deus dessa terra. Ele deve estar irado, né? Porque ele é o Deus dessa terra e ninguém conhece ele. Vamos apresentar ele pro povo. Então, assim, o rei Sargão foi e falou o seguinte, ó, pega então, vai lá nas cidades que a gente levou o povo cativo, pega alguns sacerdotes que a gente tinha levado prisioneiro e leva de volta para Samaria, para que eles ensinem o povo lá sobre esse Deus dessa terra. Mas o problema é que esses sacerdotes também não sabiam, né? A gente lembra que os sacerdotes verdadeiros, que eram os levitas, né? Os que vinham de Arão, eles estavam no Reino Sul, né? Os sacerdotes que estavam no Reino Norte eram tudo sacerdote fajuto, porque eram sacerdotes que ensinavam sobre os bezerros de ouro, né? Então, eles foram enviados para lá. Né, eles foram enviados para lá. Então, aqui no versículo 28 diz que foram lá os sacerdotes que rei Sargão mandou, foram lá os sacerdotes que eram do Reino Norte, chegaram lá e foram morar lá em Betel. Lembra? Betel é onde tem um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro fica em Betel, o outro bezerro de ouro fica em Dan. E eles foram morar lá no bezerro de ouro, porque eles faziam adoração assim. Eles chamavam ao Deus verdadeiro, o nome que Deus se apresentou a Moisés, porém adorando a imagem do bezerro. Então aqui diz, eles ensinou como deviam temer ao Senhor. E eles começaram a ensinar como que era a lei de Deus, segundo o que eles faziam, né? Segundo a prática deles de adorar aquele bezerro de ouro, cumprindo as festas, os rituais. Aí no versículo 29 diz, porém, né, cada um aprendeu, cada um entendeu como que era adorar o Deus de Israel, mas eles não deixaram de adorar os deuses deles também. Então eles ficaram adorando os deuses das nações deles também. E eles ficaram erguendo altares lá em Samaria, né? Então eles ficaram lá nos altares que já tinham sido erguidos lá em Samaria, né? Eles começaram a pôr os deuses deles também. Então, lá em Betel, lá nos altares que já existiam, eles colocaram os deuses das nações deles também. Cada nação foi colocando o seu Deus. Assim, a Babilônia, os que eram da Babilônia, começaram a colocar o Deus Sucote e Benote lá nos altares de Samaria. Em todos os altares que tinham, eles colocavam. Os moradores de Cuta, né? Eles começaram a colocar ali o Deus Nergal nos altares de Samaria. Os de Ramate, os moradores de Ramate, começaram a colocar ali o deus Azima nos altares que tinham sido erguidos. Os aveus começaram a colocar o deus Nibas e o deus Tartak, né?
os Serfavitas começaram a queimar filhos no fogo, né? Ao deus Adrameleque e ao deus Anameleque, deuses de Serfavaim. E assim eles ficavam. Aí diz assim, no versículo 32, eles também temiam a Deus. Eles também tinham medo de Deus, também queriam obedecer ao Deus de Israel, mas também obedeciam aos deuses deles. E eles escolhiam qualquer pessoa, qualquer um que fosse para ser sacerdote para eles nos altares. Eles não faziam diferença, podia ser qualquer um pecador, podia ser quem fosse. Aí eles erguiam como sacerdote. Versículo 33, deixa eu só pôr para carregar aqui, gente, peraí. Versículo 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados, né? Versículo 34. Até o dia de hoje, ou seja, até o dia do cativeiro babilônico, certo? Eles ainda fazem segundo os primeiros costumes. Então, ainda nessa época, quando esse escritor escreveu isso, provavelmente no cativeiro babilônico, o povo que estava morando lá no Reino Norte continuava cada um oferecendo sacrifícios para os seus deuses. E eles não temem a Deus e nem fazem segundo a lei de Deus, segundo as ordens de Deus e segundo o que Deus havia mandado aos filhos de Israel. Versículo 35. Contudo, Deus tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara dizendo, não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, esse sim vocês devem temer. E a ele sim vocês devem se inclinar. Desculpa, gente. E a ele sim vocês devem sacrificar, e não a outros deuses. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que Deus escreveu, esse sim vocês têm que ter cuidado em cumprir. E vocês não devem jamais temer a outros deuses. Versículo 38. E da aliança que um dia eu fiz com vocês, Deus disse para o povo de Israel, vocês jamais devem esquecer. Não se esqueçam, vocês não devem temer a outros deuses. Mas ao Senhor, o Deus de vocês, versículo 39, esse sim vocês devem temer, porque Ele é quem vai livrar vocês na hora do horror. É Ele que vai livrar vocês da mão dos inimigos de vocês e não os outros. Vocês lembram que isso é muito importante para o contexto histórico que a gente está estudando, certo? O escritor está falando com Judá. O escritor não está falando com o Reino Norte. A gente tem que entender isso. Com quem que o escritor está falando, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que pensar, a gente já falou sobre isso, né? A gente tem que pensar quem é que está escrevendo, quando sabe, que a gente não sabe, quando sabe, quem é que está escrevendo, quem ele é, qual o contexto histórico que ele viveu, o que está acontecendo naquela época, né? Para quem ele está falando. É importante tudo isso para a gente entender o que a Bíblia está dizendo. E aqui é isso, a gente não sabe quem escreveu, mas a gente sabe qual é o contexto que foi escrito. Eles estão na Babilônia. Então, o escritor está escrevendo isso para quem? Para os judeus que estão na Babilônia. Ele está falando aqui sobre o erro do Reino Norte. O erro deles foi ter temido a outros deuses, sendo que o único Deus que podia socorrer eles dos inimigos deles era o Deus de Israel. Não façam o mesmo erro. É isso que o escritor está querendo dizer para aquele povo lá no cativeiro babilônico, né? Então aqui, no versículo 40, ele diz, graças a Deus, já é o penúltimo versículo de hoje, amém. Esse capítulo é longo. Porém, eles não ouviram a Deus. Pelo contrário, eles fizeram segundo o costume e ficaram temendo a outros deuses, adorando a outros deuses. Então, no versículo 41 diz, então essas nações, né, que foram morar lá no Reino Norte, que foram morar lá no lugar das 10 tribos, né? Elas temiam a Deus, o Deus de Israel. Temiam. Mas também temiam a outros deuses. O que é errado, né? Deus falou, só temam a mim e a nenhum outro. Então elas faziam errado do mesmo jeito. E aqui está dizendo, elas temiam a Deus. Elas tinham medo de Deus por causa dos leões que Deus enviou. Elas tinham medo. Mas também elas temiam aos outros deuses. Elas serviam ao Deus de Israel, mas também serviam aos outros deuses. E também os filhos deles também fizeram isso. E os filhos dos filhos também.
E assim se faz naquele lugar, até ao dia de hoje. E isso quem está falando é o escritor que está falando com o reino de Judá. É isso que ele está falando. Ele está trazendo uma esperança para o povo de Judá. Né? Vamos pensar, o povo de Judá está na Babilônia, foi levado cativo, saiu de suas terras. E eles estão lá falando, oh, Deus abandonou a gente, o que foi que Deus fez com a gente? Oh, meu Deus, Deus não quer mais a gente. E o escritor fala, não, gente, peraí, nós saímos da terra por culpa nossa, não é por culpa de Deus, nós erramos. E vocês entendam isso, porque o Reino Norte, as 10 tribos, até hoje continuam lá cativas. Até hoje não voltaram para a terra deles. Por quê? Porque eles continuam fazendo errado. Então, parem de adorar outros deuses e se voltem ao Deus de vocês, o único Deus que foi e libertou vocês lá do Egito, nenhum outro foi lá libertar vocês no Egito. Só esse Deus, né? E é nesse sentido, tá bom, gente? Então, amém. Glória a Deus. A aula foi longuinha hoje, né? Mas também foram 40 e poucos versículos aí. Amém. Antônia, espero que você tenha gostado da aula, viu? Amém. Amanhã a gente tem mais aula. Amanhã a gente vai falar sobre Isaías. Amanhã a gente tem Isaías capítulo 20. A gente vai falar sobre Sargão aí, viu? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você volte mais vezes aí, com a graça de Deus e o amém. Que bom que você conseguiu ficar até o final. Isso mesmo. Amém. Glória a Deus. É verdade. É verdade. Amém. Deus te abençoe. A gente está no 18º livro, viu? A gente está finalizando o 18º livro de estudo. Se você quiser, as aulas anteriores, os 17 livros que a gente já terminou, tem lá no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá bom? Qualquer coisa, se você precisar, se você quiser assistir, tem lá. Mas é bom, assim, né? Ler pelo período cronológico. Eu entendo mais fácil a Bíblia assim. Antigamente eu lia, sei lá, eu lia o livro de Jeremias, eu não entendia nada. Eu tinha terminado já o livro de Reis, né? Eu tava lendo o livro de Jeremias, eu falei, meu Deus, mas com quem esse homem tá falando? O que que tá acontecendo? É, isso mesmo. Isso. Amém, é verdade. E assim é mais fácil porque você sabe o contexto histórico do profeta, né? Igual você vai estudar Sofonias. O que estava acontecendo na época de Sofonias? Naum. O que estava acontecendo na época de Naum, né? Então é mais fácil da gente entender, né? A mensagem quando a gente entende o contexto histórico, né? E glória a Deus. Que bom que você gostou, viu? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, viu? E eu te espero mais vezes e seja muito bem-vinda. Amém, amém. Gente, eu vou desconectar o Facebook, o Instagram e o YouTube, tá bom? Amém? Eu já vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu só desconectar aqui o Facebook e o Instagram. Amém. Deus abençoe a todos. Bom descanso e até amanhã, com a graça de Deus. Amém.